E aí, brotada, partiremos agora para falar sobre cinemática orbital, ou também chamado de corpos em órbita. Um corpo próximo à sua superfície terrestre, qual seria a sua velocidade? Quanto tempo ele levaria para dar uma volta nessa órbita? Então, a velocidade do orbital, ela fala justamente a velocidade que o corpo leva para dar a velocidade com que o corpo leva para dar uma volta em órbita num planeta, tá? E aqui eu coloquei uma ilustração do seguinte: imagine aqui que eu tenho um planeta em órbita ou um satélite em órbita de um planeta, tá? Pensando num satélite que é melhor. O satélite em órbita de um planeta, beleza? Ele tem sua velocidade tangenciando essa superfície. Existe uma força de interação, essa força de interação atua na direção radial, e a gente sabe que a força que atua na direção radial é a força centrípeta. Então, esse corpo de massa M desenvolve essa rota, né? Esse movimento do orbital desse outro planeta aqui, tá? Então, o satélite de massa M desenvolve essa trajetória circular neste corpo de massa emissão, tá? Então, beleza. Se ele desenvolve essa trajetória, eu sei que a força de interação entre ela é uma força que atua na direção radial. Essa força na direção radial, então, posso dizer que ela é a mesma força gravitacional. Por quê? Porque a força gravitacional é a força de interação entre os corpos. Se essa interação é num sentido radial, então a força centrípeta é igual à força gravitacional. Se a força centrípeta é igual à força gravitacional, sabemos que força centrípeta é mv quadrado sobre rzinho, certo? Que é a distância radial. Esse é o raio, né? Que então chamei de D igual a R, né? Como eu estava utilizando o D nos exemplos passados, então chamei D aqui igual a R, tá? A força gravitacional a gente sabe que é G Mzinho sobre Rzinho ao quadrado. Aí observa que você vai ter massa dos dois lados, né? Você sabe que você faz o quê? Tchá, 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 tchá. Foi-se embora. Foi-se embora as massazinhas. Só tem V ao quadrado igual a Gm, Mzinho sobre R. Então, tirando a raiz, a velocidade do orbital de um satélite em relação a um corpo, ou de um corpo em relação ao outro, sei lá, é raiz quadrada de Gmzão sobre Rzinho, tá? Essa é a velocidade do orbital de um satélite em relação a um corpo de massa M. Beleza. O período que ele gasta, o período de revolução, o período de translação deste corpo pode também ser calculado. Sabendo que o período, né, o tempo, a gente sabe pela cinemática como que é ΔS sobre V, o tempo pode ser calculado como ΔS sobre V. Como esse tempo aqui a gente chama de período, porque é uma volta, né, é uma volta dada, e uma volta circular dada por um corpo, certo? Uma trajetória circular. Período é ΔS sobre V, sendo que o ΔS é o comprimento de uma circunferência, né? Então, 2πrzinho, certo? Circunferência com distância rzinho. Dessa forma, eu sei que minha velocidade, a gente acabou de calcular a velocidade do orbital. É gmzão sobre rzinho. Raiz quadrada de gmzão sobre rzinho. Sendo assim, fazendo uma manipulação matemática, eu posso encontrar que meu período é 2πr ao cubo, gzão, mzão, isso tudo dentro da raiz. A maioria dos livros mostram assim. Mas eu queria dar destaque para essa expressão porque ela faz a gente relembrar sobre a terceira lei de Kepler, né? Por que, Gevil? Aqui eu coloquei como óbvio, né? Você sabe que óbvio é uma observação, que se eu pegar esse cara aqui, trazer ele para cá, multiplicando o tesão, ficaria tesão raiz quadrada de gmzão sobre rzinho igual a 2πrzinho. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar esses dois lados ao quadrado, certo? Vou elevar esses dois lados ao quadrado aqui. Elevando esses dois lados ao quadrado, você vai perceber que vai ficar 4πr ao quadrado. Esse cara vai sair da raiz quadrada, né? Esse cara aqui vai sair da raiz quadrada. Vai ficar período ao quadrado vezes gmzão rzinho. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou manipular. Eu vou pegar esse cara, eu vou 2π, vou permanecer aqui com ele aqui, 4π ao quadrado, beleza? Quando ele tiver ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado. O rzinho ao quadrado eu vou passar para esse lado aqui multiplicando, né? Meio pelos extremos. Rzinho ao quadrado vezes rzinho, rzinho ao cubo. Como eu tinha o período ao quadrado aqui em cima, eu mantenho. Só que eu pego o gzão, mzão e jogo ali para baixo. Então vai ficar período ao quadrado sobre r ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g mzão.
Essa aqui é então chamada constante de Kepler. Se lembra da terceira lei? Essa constante está relacionada ao corpo que orbita, que a gente já tinha mencionado isso lá, o corpo que orbita um outro corpo, né? Ou seja, um satélite que orbita um outro planeta, por exemplo. Essa então é a constante de Kepler. Essa razão aqui dá uma constante e essa constante tem a ver com quem está sendo orbitado, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir,